Olá, nós vamos falar sobre as euglenófitas. As euglenófitas são algas unicelulares e que possuem flagelos, então são organismos flagelados. Elas são conhecidas como euglenófitas ou euglenoides. O gênero mais conhecido é o gênero Euglena, que a gente pode ver aqui nessa imagem. A maioria dos gêneros deste filo são heterotróficos, ou seja, eles realizam a fagocitose e não fazem fotossíntese. Então, eles precisam buscar o seu alimento, absorvendo compostos orgânicos que estão na água ou fazendo a fagocitose, capturando partículas e digerindo essas partículas. 1/3, então, desses gêneros, eles são clorofilados, ou seja, eles fazem fotossíntese. O cloroplasto dessas algas vai possuir dois tipos de clorofila, a clorofila A e a clorofila B. Então, essa é uma característica semelhante com as algas verdes, que também possuem o cloroplasto, clorofila A e B. Acredita-se, então, que o cloroplasto das euglenófitas derivaram de algas verdes endossimbióticas. Então, vocês relembrem lá a aula da professora Cíntia, a entrevista que nós fizemos com a professora Cíntia, onde ela explicou a teoria da endossimbiose. Então, esses cloroplastos das euglenófitas vão possuir 3 membranas. Outra característica importante desses organismos é que eles não têm parede celular rígida externamente. A parede celular, na verdade, ela é chamada de película. Ela vai ser uma estrutura interna abaixo da membrana plasmática. Então, essa película é formada por proteínas que vão ficar em espiral e elas estão logo abaixo da membrana. Então, elas sustentam internamente a membrana dessas células. Outra característica é que elas apresentam um estigma ou a chamada mancha ocelar, que serve para que vai auxiliar elas na sensibilidade à luz. Então, elas são capazes de ir em direção à luz ou se afastar da luz. Então, essas estruturas sentem a quantidade de luz e são capazes de se distanciar ou se afastar da luz. A substância de reserva dessas células, dessas algas, é o paramido, semelhante ao amido das algas verdes e das plantas, porém com algumas diferenças. Esse amido ele vai ficar armazenado no citosol e não dentro do cloroplasto. Então, aqui nós temos um esqueminha, um desenho esquemático da euglena, que é o gênero mais estudado e mais conhecido. Então, ela é fotossintética, ela vai apresentar o núcleo, o material genético dentro do núcleo, e aqui a gente tem vários cloroplastos. Então, ela apresenta um flagelo, e o segundo flagelo ele fica emergente, ele não sai, né, ele fica aqui dentro desse reservatório. E aqui nessa outra imagem a gente pode observar a película, essa estrutura em espiral que fica logo abaixo da membrana. Aqui a gente também pode ver o estigma, a mancha ocelar, essa estrutura avermelhadinha, e os grãos de paramido. A reprodução dessas algas é da forma assexuada, não se conhece ainda a reprodução sexuada. Então, elas vão se dividir por mitose. E a mitose vai ser longitudinal, ao longo da célula. Então, a célula vai se dividir ao meio, ao longo aqui do seu maior eixo, formando dois novos indivíduos. Outra característica que difere essas algas é que o seu envoltório nuclear aqui, durante a mitose, permanece, ele não se desintegra como nas plantas, né, ou em outras algas. Muito obrigado! Então, a gente viu hoje algumas características das euglenófitas.